Graça e a paz de Jesus, povo de Deus. Meus irmãos, quero conduzi-los nessa noite num dos textos, este do apóstolo Paulo, que foi bem importante para a reforma protestante. Mês de outubro nós comemoramos a reforma. Já são 507 anos dessa herança que nos forma, que nos dá uma identidade. E hoje eu quero te conduzir por um dos solas. A reforma tem os 5 solas. E hoje eu quero te conduzir por um deles, que é o sola gratia, somente a graça. E eu quero ver com você o princípio por detrás do sola gratia. E a gente encontra bem fundamentado no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Senhor Deus Pai, nós pedimos ao Senhor iluminação, que a Tua palavra fale a mente e coração, e a gente possa sair daqui nessa noite transformado. Em nome de Jesus. Amém. Imagina uma vida completamente dedicada às coisas de Deus, mas ao mesmo tempo uma profunda convicção de que você vai para o inferno. Imagina essas duas coisas andando juntas. Imagine que você dedique a sua vida exclusivamente ao reino. Imagine que você largue tudo para trás, deixe tudo e vá viver num mosteiro. Vai viver num ambiente recluso. Vai viver num local onde as únicas preocupações são oração, meditação, leitura da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, no seu coração, continua crescendo aquele sentimento de que você vai para o inferno. Não tem escapatória, não tem jeito. Esse é um resumo de uma parte da vida de Martinho Lutero, o grande reformador, do qual nos deu toda essa herança, e depois vieram outros reformadores, claro, mas esse é um recorte da vida de Lutero. Lutero era alguém que, indo buscar a Deus em totalidade do seu tempo e da sua vida, ainda assim nutria um sentimento de condenação eterna. Para Lutero parecia que todo o esforço humano era inútil. E por mais que ele se dedicasse às devocionais matinais, tinha que acordar cedo, tinha que se preparar, ainda assim, a forte convicção da condenação e do inferno permeavam a sua mente e o seu coração. Lembra um pouquinho da história de Lutero? Lutero estava passando por um dos vilarejos, voltando para casa, e caiu uma tempestade. Atemorizado, Lutero fez uma promessa. Ele fez uma promessa ali na ocasião para Ana, a mãe de Maria, e para a Igreja Católica considerada a Santa Ana. Ele disse que se ele sobrevivesse naquela tempestade, ele dedicaria sua vida a Deus. Então Lutero se tornou um monge agostiniano. Foi viver no mosteiro. Foi se dedicar às coisas de Deus. Mas esse era o coração de Lutero. Alguém que, diferente de muitos que estavam ali no mosteiro, incompreendia a natureza da fé, dos seus esforços, e perguntava todas as vezes, todos os dias, para o seu superior, o frade da abadia do mosteiro agostiniano:
Será que tem escapatória para mim? Estava lá Lutero, todas as vezes, confessando os seus pecados. E ainda assim, um homem completamente sem paz. Até que acontece uma reviravolta na sua vida e ele vai estudar o livro de Romanos, a fim de preparar estudos. E ali acontece a conversão de Lutero. Lutero passa a entender que esse Deus justo realmente requer um preço pelo pecado, mas do qual nenhum ser humano é capaz de pagar. E aí Lutero se depara com a graça salvífica, a graça que nos liberta, que nos tira do pecado. E esse é o sentimento da Reforma Protestante. Tal como a vida de Lutero, alguém que precisou passar por uma experiência aterrorizante de mente e de coração perturbados por causa da justiça de Deus, ele conheceu a graça de Deus. E esse é o contexto que nós temos para 507 anos de herança, para mim e para você, nós que somos chamados protestantes. Lutero entendeu que é somente a graça de Deus capaz de nos tirar do lamaçal do pecado. E veja que o seu contexto, já com o coração convertido ao senhorio de Cristo e da sua graça, não era um contexto fácil. Nós estamos falando da Igreja Católica, talvez num dos seus piores momentos. Um momento em que os esforços humanos eram a validade de salvação. Você era salvo se você comprasse um lugarzinho no céu. Essas eram as famosas indulgências. Você era salvo se você se penitenciasse, se você mutilasse o seu corpo até para que você fosse perdoado nessa causa, nessa penitência, e aí você poderia alcançar uma espécie de paz. Você era salvo se você cresce infalivelmente na autoridade do Papa, não das Escrituras. Esse era o contexto da Reforma Protestante. Então Lutero faz as famosas 95 teses, prega no portão de Wittenberg e diz: isso está errado, porque o texto diz, as Escrituras Sagradas dizem que é pela graça, e tem tanto esforço humano aqui envolvido nessa salvação pregada que não faz sentido, não é coerente com o que a palavra está afirmando. E aí nós temos então o entendimento de que, pecadores como somos, precisamos de alguém que nos justifique. E nós pregamos isso, que a salvação é mediante a fé, somente pela graça. E esse não é um contexto muito diferente do contexto do apóstolo Paulo. Essa é uma das famosas cartas da prisão. Paulo provavelmente estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. E Paulo ainda estava lutando com alguns misticismos ou linhas teológicas, o próprio gnosticismo que crescia às margens da igreja. Se você pegar um livro muito parecido com Efésios, o livro de Colossenses, você vai ver Paulo combatendo diretamente a heresia que diz sobre uma elevação do ser a ponto de alcançar as virtudes de Deus e a salvação. Mas isso não acontece. E Paulo deixa claro aqui na carta aos Efésios de que nós somos salvos mediante a boa obra e perfeita de Jesus, do qual eu e você somos agraciados, do qual a graça é o nosso ambiente, é o nosso permear, é a nossa grande virtude, que não é nossa em primeiro lugar, é do próprio Deus, que nos dá a fé como um dom. Então veja que precisamos entender isso definitivamente na nossa vida, para a gente viver uma vida de liberdade, para a gente viver uma vida que glorifica a Deus, única e exclusivamente nas obras e no mérito de Jesus. Porque fora isso, tendemos a achar que há bondade na gente suficiente. Tendemos a achar que a gente consegue glorificar a Deus de alguma maneira por nós mesmos. E não é verdade. Porque nós não conseguimos. Não há esse ímpeto e não há esse impulso em nós. Porque nós já estamos mortos. E é disso que eu vou tratar nesse texto com vocês. O tema é somente a graça. É o sola gratia. É um dos 5 solas. E eu quero explorar esse tema com vocês em uma frase que eu vou quebrá-la em 3 para fazer sentido de acordo com a divisão natural do texto. O texto tem uma divisão bastante natural, você pode perceber inclusive pelos parágrafos da sua Bíblia.
E a frase é a seguinte: nos deu a vida pela graça para a sua glória. Nos deu a vida pela graça para a sua glória. Nós temos os 3 pontos a ser explorados aqui na escrita do apóstolo Paulo. Escrita essa que é inspirada. Então vamos ver, em primeiro lugar, que ele nos deu a vida. Versos 1 a 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui Paulo nos deixa saber a natureza da queda. Você se lembra, talvez se você já pegou uma aula comigo de teologia bíblica, eu sempre enfatizo isso nas minhas aulas. Nós temos um arco narrativo para interpretarmos as Escrituras. Nós começamos lá na criação, falamos da queda, passamos para a redenção, e a maioria dos autores e teólogos coloca a consumação ou a glorificação. Esses são 4 pontos nesse arco narrativo que fazem com que nós compreendamos as Escrituras. É a única maneira correta de nós lermos todo o enredo bíblico nos seus 66 livros. Então Paulo está nos deixando saber aqui e entender o que é a natureza da queda. A queda ela é tão violenta, ela é tão forte na humanidade, que ela bagunça tudo. E ela nos faz filhos da ira. A queda ela é tão potente que toda a humanidade cai junto com Adão. Adão era o nosso representante. E nós caímos junto com ele. E talvez, você lá no fundo da sua imaginação e pensamento fale assim: pastor, se fosse eu ali no lugar de Eva e de Adão, eu não tinha comido do fruto não, viu? Não era tão agradável assim. Devia ter outras frutas melhores. Deixa eu falar uma coisa para você. Cairia igualzinho. Todos nós cairíamos. Como nós caímos efetivamente em Adão. E essa é a natureza da queda. A corrupção ela é tão grande que nós agora estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões, nos quais o texto é muito claro, diz que todos nós andávamos no outro tempo. Nenhum de nós escapa. Isso significa que absolutamente toda a humanidade, todo indivíduo, necessita e carece da glória de Deus. Quer ver como o apóstolo Paulo trabalha isso de uma maneira ainda mais enfática? Abre aí sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 3. Olha o quanto Paulo é enfático. Ao dizer que todos nós somos pecadores. Porque ele diz assim, ele está tratando aqui de algumas objeções que surgiram na igreja a respeito dos judeus e dos gentios, e esse é o começo do capítulo falando sobre justificação. Aí Paulo chega lá no verso 9 do capítulo 3 e diz: que se conclui dessa discussão toda? Temos nós, judeus, alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua engana, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante
de seus olhos. Essa é a natureza da queda. Nenhum de nós escapou dela. Todos nós nascemos exatamente nessa condição que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Pecadores. Gente que é rebelde, que é irada contra a causa de Deus. Isso significa, meus irmãos, talvez você nos visita nessa noite e nunca ouviu isso concretamente. Isso significa que nós não temos livre-arbítrio. O que seria um livre-arbítrio? Precisamos definir. Livre-arbítrio seria a vontade ou a volição sem inclinação para o mal ou para o bem, podendo fazer ambas as coisas. Isso é um arbítrio livre. Mas as Escrituras estão nos dizendo que nós não temos esse arbítrio livre, porque nós já nascemos inclinados, tendenciosos, prontos para pecar, prontos para cometer as diversas injustiças. Sabe quando que isso aconteceu na história da igreja, essa discussão? Certa vez, um dos leitores ali na igreja, chamado Pelágio, estava lendo as Confissões de Agostinho. Em um determinado momento das Confissões de Agostinho, Agostinho diz assim, faz uma oração: Senhor, concede-me aquilo que tu ordenas. E aí Pelágio coçou a cabeça. Como assim, Agostinho? Você está orando para que Deus te dê forças para fazer a vontade dele? Você tem que fazer isso naturalmente. Por que você está orando desse jeito? E aí se iniciou uma grande discussão, da qual Agostinho foi vitorioso e o pelagianismo foi considerado uma heresia, dizendo exatamente isso, de que nós não temos esse arbítrio livre para fazer essas escolhas e que nós precisamos do mover e do existir de Deus, do querer e do efetuar e do realizar nas nossas vidas. Sem isso, nem a obra de santificação em nós é possível. E, Siri, você não vai pregar hoje, tá? Fica tranquilo aí. Nós precisamos. Todos nós somos carentes. E naquela altura da discussão na igreja, ficou certo de que nós somos necessitados da glória de Deus para nos salvar, para nos mover, para nos santificar. Mas a história não parou por aí. Essa discussão sempre existiu e ela existe num vocabulário do evangelicalismo brasileiro, no mundo gospel e mesmo na filosofia. Um dos filósofos mais famosos, Jean-Jacques Rousseau, um contratualista do século XVIII, ele formulou uma frase que a maioria de nós conhece só por ter o mínimo contato com ela. Ele diz que o homem nasce bom, mas o meio o corrompe. E esse foi um pensamento filosófico que ficou vigente por bastante tempo. Esse é o pensamento, inclusive, do iluminismo, do qual muito da cultura pós-moderna também tem uma herança. De que o homem se elevaria a tal patamar de que nós não precisaríamos de Deus. Vocês conhecem um relato nas Escrituras, lá em Gênesis, que diz sobre um projeto humano de pessoas se reunindo para elevar o potencial humano e dizer, nós não precisamos de Deus? Vocês lembram de Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel? E por que Deus tem que ir lá e confundir as línguas? Porque aquele era um projeto humano para dizer, nós não precisamos de Deus. Nós nos bastamos. Nós temos as respostas em nós. Você já ouviu isso em algum lugar? Alguma filosofia do nosso tempo moderno, chamado coaching, que diz, você tem as respostas dentro de você, basta que você as acesse. Basta você tirar para fora aquilo que já está dentro de você. Tem todo o potencial aí dentro. Sim, tem todo o potencial para cometer injustiça e pecado. E nós não temos as respostas. Nós precisamos das respostas da palavra de Deus. Somos necessitados. E isso, gente, é desde berço, é desde o nascimento e da concepção. Nós já nascemos vendo a maldade dos nossos filhos, das nossas filhas, das criancinhas. Deixa a minha pequena que está lá na salinha agora, ela, um brinquedo e outra criança. Vocês verem a guerra que vai virar. A maldade, a vontade de morder. Essa semana, ou semana passada, vocês viram no noticiário uma criança de 9 anos que esquartejou 23 animais, não é isso? A notícia? E talvez você pergunte, de onde vem isso? Vem de uma má criação? Vem de um ambiente desconstruído, disruptivo?
vem da maldade do coração do homem, que sempre existiu, que já vem instalado de fábrica. É assim que nós viemos. E talvez a gente coloque e lance foco num caso tão extremo assim e pense, né? Não, na verdade o nosso papel é como pais, educadores. Se nós dermos boa educação para os nossos filhos, eles vão seguir o caminho justo. Quem garante? Quem garante? Se não for Deus transformando o coração dos nossos filhos, inclusive dessa criança e das nossas, elas são capazes de cometer as mesmas maldades. Porque somos necessitados da glória de Deus para nos salvar, da obra de Jesus. Não é a boa criação que tira os nossos filhos do caminho mau. Ela pode até refrear, é verdade. Pode até afastar. Mas eu e você conhecemos inúmeros casos de famílias com pais cristãos, devotos, gente que busca a Deus, que os filhos se corromperam. Não é a boa criação, simplesmente o melhor colégio, o melhor ambiente que vai salvar os nossos filhos. É a obra de Jesus. E por isso, desde pequenininhos, a gente tem que pregar para eles. Desde pequenininhos. Agora que eu vi que a minha filha não está na salinha, ela está aqui, viu, gente? Desde pequenininhos. O texto está nos dizendo que nós andávamos como filhos da desobediência. Existia uma atuação maligna sobre as nossas vidas. Outrora, em outro momento, nos textos dos evangelhos, nós descobrimos que é o império das trevas que, colocando a nossa vida dentro desse império, nos faz prisioneiros. E nós vivemos segundo o pecado e a busca do pecado. E precisamos do Filho, que no reino do seu amor nos transporta, nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca nesse reino de amor. Então, nesse primeiro momento o texto nos diz que éramos mortos, todos nós, sem arbítrio livre, mas que Deus nos deu vida. Que Deus nos tirou daquela condição de zumbis ambulantes ou de almas penadas, que andavam por aí corrompidos. Agora nós temos propósito e clareza sobre as questões principais da vida. Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Qual é a nossa trajetória aqui? Nós temos respostas para isso por causa da obra de Jesus, em favor de muitos, em favor de nós. Ele nos deu a vida. Pela graça. Versos de 4 a 7. Pela graça Ele nos deu a vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Esse é o rico amor de Deus, manifesto em misericórdia e graça. Porque veja, se nós éramos rebeldes, como nós poderíamos pleitear uma causa diante do justo? Como nós poderíamos nos achegar na sala do trono, onde nós temos um reto e supremo juiz, batendo no peito e falando que nós somos bons? Não há possibilidade para isso. E é necessário que a graça atue em nosso coração. E assim, convertidos ao senhorio de Cristo na nossa vida, nós temos tão grande salvação. E a salvação é um pacote completo. Ela nos tira do império das trevas, mas também nos coloca em comunhão com o Pai. Nos coloca num reino de amor em que nós podemos buscar a presença do Pai todos os dias, todos os momentos. E essa outra frase de Lutero também ficou famosa. Agora eu posso não mais pecar. Agora eu posso exercer liberdade e justiça. Mas não podia. É necessário essa graça e somente a graça para que eu e você possamos ter acesso a Deus. Então quem de nós pode barganhar com Deus? E talvez a gente ainda tenha essa mentalidade de barganha com Deus, não é? Senhor, se eu fizer o meu melhor devocional, se eu não falhar nem um dia, então eu vou alcançar as bênçãos. Aí chega na terça-feira, você começa animado, segunda, terça, e na quarta-feira você falha. Você deixa seu devocional de lado. E aí vem aquele sentimento de culpa, de condenação.
Por quê? Porque muito da nossa mente ainda está empreendida nos esforços para alcançar o favor de Deus. Mas não é o meu melhor e o seu melhor devocional que vai nos colocar em situação de favor. Não é o joelho dobrado e por mais que tenha calos aí no seu joelho, que vai te fazer merecer a graça de Deus. Não é nem mesmo o mais santo dos santos, aquele que é pleno em santificação. A gente sempre conhece uma pessoa assim, né? Que ela é mais santa que os outros. Nem essa pessoa pode arrogar para si méritos, porque é pela graça, porque é pelo favor que é imerecido mesmo. Esse sim nos coloca em condição de busca a Deus. E essa condição de busca a Deus, meus irmãos, aprenda isso, é sempre humilde. A gente nunca arrota a santidade. Porque se a gente arrota a santidade, ela não é santidade. Santidade se vive. Ela é demonstrada, sim. Mas ela não é como a oração do fariseu que bate no peito e diz: Senhor, graças a Deus eu não sou como esse aí, essa classezinha aí, esse publicano. Graças a Deus eu tenho uma família boa, eu tenho uma linhagem certa, eu sou presbiteriano. Não podemos arrogar e arrotar essa santidade para nós, porque isso não é santidade. O texto está falando que é o amor de Deus, um amor imensurável, rico. O texto está qualificando como é esse amor de Deus. Ele é rico em misericórdia e está nos apontando para os méritos de Jesus. Todos os méritos são de Jesus. E aí eu trago outra manchete que apareceu aí no Instagram da vida nessa semana. Pedro Cardoso, aquele ator famoso que interpretou Agostinho Carrara. Poxa, eu gostava tanto do personagem do Agostinho, mas tenho muitas dificuldades com a pessoa do intelectual Pedro Cardoso. E ele disse assim: em que a morte de Jesus salva a humanidade? Em que a morte de Jesus salva a humanidade? Eu não encontrei nenhum teólogo, nenhum religioso capaz de me responder essa pergunta, que me faz pensar, com quem que ele está andando? Em que a morte? E ele começa a dizer, porque ganharíamos muito mais com Jesus vivo. Se não fosse a distocracia judaica, palavras dele, que mataram Jesus e o Império Romano, teríamos uma obra muito mais rica e completa de Jesus. E se você não estiver bem preparado no discipulado, nessa hora você fica assim, ué, parece que é mesmo, né? Se Jesus estivesse mais vivo mais alguns anos, tinha mais escritos, mais evangelho. O problema é que Pedro Cardoso desconhece o Deus da salvação. Pedro Cardoso desconhece que é a morte de Jesus que efetivamente nos salva mesmo. Claro, a vida de Jesus faz parte desse pacote, porque Jesus viveu uma vida de obediência que levou à sua morte, mas ele mesmo predisse a sua morte como necessária para a nossa salvação. Pedro Cardoso desconhece, talvez, o seu próprio coração corrupto. Porque a morte de Jesus nos salva, porque sendo nós injustos, nós cuspimos na causa de Deus. Cuspimos na sua cara. Nos escarnecemos do Evangelho, todos nós. E Jesus vem é aquele que nos substitui na cruz do Calvário. Aquele a quem o favor é atribuído a nós, porque nós não éramos capazes de viver a sua perfeição. Absolutamente não tinha requisitos, nem morais, nem intelectuais, nem éticos, para nós fazermos por nós mesmos a obra de Jesus. Não era possível. Nenhum de nós tomaria a sua cruz, se ele não tivesse tomado em favor de nós. Pedro Cardoso desconhece a resposta mais clara do Evangelho. A morte de Jesus é por causa do amor. O amor tão grande com que ele nos amou, que morreu em cruz para que todo aquele que nele cresce não fosse condenado, tivesse a vida eterna em comunhão com o Pai. Para que ninguém perecesse. Todos aqueles que creem nele e confessam o seu nome. Pedro Cardoso arroga para si o Jesus moral, o Jesus ético, mas isso é uma contradição e C.S. Lewis já tinha dito sobre ela. Você não pode pegar uma parte de Jesus que você gosta e desconsiderar a outra, isso é loucura. Porque só há 3 cenários possíveis.
Ou Jesus era um lunático, ou Jesus era um mentiroso, ou Jesus era exatamente quem ele dizia ser: Deus. Se ele achava que ele era Deus e falava para os outros que ele era Deus e pensava assim, mas não era, ele era um lunático. E a gente segue a obra de lunático? Não, a gente manda para o hospício, dá remédio, mas a gente não coloca ele como padrão moral da humanidade. Mas se Jesus falava que era Deus e sabia que não era Deus, ele era um mentiroso. A gente segue a obra de um mentiroso e transforma ele num padrão moral para a humanidade? Com certeza não. Então só nos resta a única opção. Jesus, dizendo ser Deus, realmente era Deus. Realmente é Deus. E nós temos que segui-lo por completo. Temos que segui-lo, inclusive sabendo que a sua morte é a morte que nos traz salvação. E isso nós temos a resposta. Pense bem, imagine que um genocida, deixa eu transformar o exemplo ainda em algo mais asqueroso para todos nós. Imagine um estuprador. Ele chega no tribunal diante de um juiz e o juiz fala assim: não, eu sou muito bonzinho, vai para casa, não vou te condenar não. Isso seria justiça? Jamais. Ninguém confiaria num juiz assim. O que o reto e supremo juiz faz? Você necessita de condenação. Todos vocês, todos nós necessitamos de condenação. Mas vocês não são capazes de pagar o preço. Todos vocês estão caminhando largamente para a perdição. E vocês não vão conseguir alcançar nada sozinhos. Eu tenho alguém para substituir você. Eu tenho alguém para sofrer a pena que você não vai conseguir sofrer, porque você não consegue qualificar a sua obra para isso. E quem recairia tamanha penalidade? Quem Deus mataria para nos salvar? O seu próprio filho. Justo. Uma vida de santidade, de obediência. Uma vida completamente rendida a Deus, sem nenhum resquício ou traço de pecado. Morto injustamente, porque Ele nos amou. Porque Ele olhou para mim, para você, olhou para a sua igreja e para o seu povo e nos amou. Como é que a gente pode viver outra vida? A gente cantou isso hoje, né? Da vida, Ele é o melhor, para nós Ele é o melhor. Nosso mover, nosso existir, paraíso aqui, tem como viver outra vida, sabendo que condenados, temos alguém que nos amou de tal forma, que nos tirou dessa condenação. É somente pela graça. Então nós somos justificados. Agora nós entendemos que essa justiça da qual Jesus vestiu, essa é a doutrina da dupla imputação. Jesus morre em nosso favor, era para eu e você estarmos lá na cruz, e ao mesmo tempo Ele aplica essa obra em nós. Dupla imputação da justiça de Deus. E agora, quando nós oramos, por exemplo, quem que o Pai vê? O Pai vê a Jesus. Somos vestidos de Jesus, somos vestidos da santidade de Jesus. Tanto é que terminamos as nossas orações dizendo: oramos em nome de Jesus. Porque essa justificação agora está vestida em nós. Nós não a perdemos mais uma vez que a ganhamos. Ela passa a ser nossa. É o nosso presente da parte de Deus, que nenhum outro presente humano aqui na terra poderia se comparar, chegar perto. Somos justificados. Os artigos da religião que fizeram parte da reforma disseram num dos escritos: somos reputados justos perante Deus somente pelo mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela fé e não por nossos próprios merecimentos e obras. O breve catecismo, um dos símbolos da nossa igreja, a igreja presbiteriana, diz que a justificação é um ato livre da graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputadas, recebida só pela fé, em graça, somente pela graça. Então nós não podemos barganhar com Deus, nem na nossa santificação.
nem na nossa santificação. Por fim, para a sua glória. Toda essa obra feita em nós, toda essa obra realizada por Jesus, glorifica ao Pai. Esses são os versos finais do texto, a partir do verso de número 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus faz isso porque Deus é arrogante? Porque Deus tem um ego gigantesco e Deus não quer dar a sua glória para pessoas? Não. Deus faz isso porque Ele é tão amoroso que sabe que a gente não pode suportar a glória. Glória não foi feita para nós. Glória não combina conosco. E medidas de glória excessiva, vocês sabem o que combina. Pegue os exemplos de Hollywood. Dos atores, atrizes, músicos, gente famosa que por causa de muito status e glória jogada sobre sua cabeça, se perdem nos vícios, no alcoolismo, nas drogas. Casamentos todos bagunçados. Quando a gente lê uma notícia de Hollywood que alguém está casado há mais de 10 anos, a gente já começa até a suspeitar. Como assim? Os casamentos não duram nem 2, nem 3 anos. Porque o ser humano não foi feito para receber essas porções de glória. A glória pertence a Deus. Para que ninguém se glorie. Tudo é creditado aos méritos de Jesus. O texto termina nos dizendo que nós fomos criados para boa obra. Meus irmãos, a glória ela não é do vaso, mas ela é do oleiro. Isso não é uma frase de efeito, tá? A glória não é do instrumento. A glória é do instrumentista. Ou você, quando quer elogiar um artista, um dos nossos músicos aqui, você pega a guitarra do Marquinhos e fala assim: nossa guitarra, você é fera, hein? Parabéns para você. Muitas horas de dedicação aí, né? Phaser, né? Não sei nem quais são as marcas, sou ignorante nesses assuntos. Você faz isso? Não. Você elogiou o artista. A glória é de Deus, não é nossa. Nós somos instrumentos, nós somos os vasos, somos criados para boa obra. Somos criados para perpetuar, demonstrar, viver, experimentar essa glória de Deus para que as pessoas vejam não a nós, mas a Jesus, porque a glória é dele. É exatamente esse argumento que Paulo está trabalhando nos versos finais. Para que eu e você não ache que tem alguma virtude inata em nós, porque tudo que é de bom provém da boa mão do Senhor. Dele nós somos criatura, somos feitura. E a palavra de Deus diz que Ele está trabalhando de tal maneira em nós que nós estamos avançando posições à medida que nós ficamos cada vez mais parecidos com o varão perfeito. E nós chegaremos numa estatura da qual não haverá mais pecado, não haverá mais corrupções do nosso coração, não haverá mais ambientes, locais e momentos que a gente vai dizer assim: ah, Senhor, mas eu fiz isso porque agiram assim comigo, né? Lá atrás me machucaram, me maltrataram. Então a minha vazão disso tudo é o pecado. A gente recebe muitos casais nessa condição. Deixa eu ser honesto com vocês. Muita gente que chega assim: pastor, eu pequei porque minha esposa não cuida de mim. Minha esposa não me dá intimidade física, ela não se preocupa comigo, não faz um café, não faz nada. E aí eu não aguentando essa situação, fui lá e pequei. Talvez você olhe: ah, coitadinho. Não há coitadismo. Pecado. A cobiça do coração. Tiago narra como que isso nasce no nosso coração. E a gente dá desculpa. E eu sempre viro para essa pessoa e digo assim: e o seu pecado? E o seu olhar lascivo que você não conta para ninguém? E a sua negligência na criação dos seus filhos? A sua ausência como pai? E o seu pecado na conta e na balança? E em aconselhamento a gente tem que ser duro, né, pastor Romo? Porque senão as pessoas... Mas duro na medida da justeza do evangelho, tá, meus irmãos? Não vai pensando que você vai para o gabinete para ser moído, não. Você vai lá para ser aconselhado, mas muitas vezes confrontado.
Porque nós pecamos, porque queremos pecar. Porque desejamos o pecado. E colocamos as outras causas como causas primárias do nosso pecado, mas elas estão no coração. Então a gente precisa da obra de Jesus e a gente não pode se gloriar nessa obra como se fosse nossa. Ela é de Deus, é ela que nos transforma em maridos santos, esposas santas. Maridos que sabem viver a dinâmica do lar em santidade. Você pode ler a melhor literatura que tem aí. Se não tiver a obra de Jesus aplicada no seu casamento, na criação dos seus filhos, você vai falhar. Eu vou falhar. Porque nós precisamos da obra de Jesus completa em nossas vidas. A glória é dele. Nós não somos super-homens e super-mulheres. O pecado realmente nos tenta e nos assedia. Mas se a nossa vida estiver depositada na confiança de que Deus, nos méritos de Jesus, aplica boa obra em nosso coração, então a gente pode viver uma vida na claridade, na luz. Afinal, somos sal e luz, não é verdade? Mas fora isso, vamos viver com os nossos pecados ocultos, com as nossas desculpas esfarrapadas, Vamos viver uma vida que não se dá conta da justiça, do juízo de Deus. Por isso, meus irmãos, aprenda de Cristo e o aprenda crucificado e ressurreto. Aprenda que a sua obra perfeita é a que te faz e te possibilita, inclusive, cultuar nessa noite. É a que te faz ir amanhã para o trabalho e não cair nas artimanhas do inimigo de nossas almas. É o que te faz ir para a sua casa e ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. É a obra de Jesus. O mérito é dele. Aprenda a orar pedindo santificação. Aprenda a orar pedindo para que a sua mente seja mais completa no entendimento da graça que nós estamos falando nessa noite. Faça essa oração todos os dias da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Perca todas as esperanças que você tem em você mesmo. Talvez você ainda lá no cantinho do seu coração ache que você é o cara, ou você é a mina, como a gente diz aí os jovens. Não somos. Perca toda a esperança que você tem em você e deposite toda a esperança em Jesus. Diga: tu, Senhor Jesus, é a minha justiça e eu sou o teu pecado. Tomaste em ti mesmo o que não eras e deste-me o que não sou. Martim Lutero escreveu essa frase. Concluindo, meus irmãos, para encerrarmos, o cristianismo ele não se assemelha a nenhuma outra religião. Porque todas as outras, inclusive as práticas aí espiritualistas, vão dizer, e está pressuposto, que você precisa evoluir como pessoa. Todas elas. Pode nomear qualquer uma delas. Todas elas vão dizer que você precisa evoluir como pessoa. Você precisa melhorar. Você. O cristianismo diz que não é sobre nós. Diz que é sobre Jesus. Diz que o único caminho para o Pai é o Senhor Jesus. É a obra dele. É o completo sacrifício. Não somos nós. É Jesus. O próprio Deus, nos amando, vem fazer aquilo que nenhum de nós poderia fazer. E isso é a graça. Somente a graça. Cheque a sua vida espiritual. Vivo ou morto? Lembra da brincadeira de criança? Não sei se ainda brincam disso, né? Isso era lá dos tempos antigos. Vivo ou morto? Você está vivo ou você está morto aí dentro desse coração seu? Se você está pendente para o pecado, se você tem satisfação no pecado e a sua consciência nem se agita mais, então você está morto. Essa palavra é para você. Você precisa de vida. Você precisa de conversão. Você precisa de um coração novo. Se o pecado não faz mais nenhum tipo, nem sequer de remorso no seu coração, então isso significa que você não está debaixo da obra do Espírito Santo. Você está morto. Você precisa colocar isso na balança espiritual. Mas se você tem buscado a Deus, se você tem se dedicado, continue nesse caminho e saiba que não é por você. Não ache que amanhã a sua devocional vai ser melhor se você der o seu melhor esforço para merecer o favor da mão de Deus.
Não. Já vá para a devocional sabendo que está tudo pago. Que tudo o que você vai viver ali na intimidade com Deus em oração é desfrute, é deleite. Essa é uma das chaves de oração. A gente tem falado isso nas quartas-feiras, né, Pastor Romo? Como que a gente vive uma vida de oração mais completa? Quando a gente entende isso. Porque fora isso, a oração vai virar aquele item a ser ticado na sua agenda, aquele check. E aí você pode fazer por meios do legalismo. Mas se você entender que é desfrute, que é bênção, que é comunhão com Deus, essa é uma grande chave para você melhorar a sua vida de oração. Cheque a sua vida espiritual. Seja gracioso. Assim como Deus é gracioso conosco, seja gracioso com as pessoas. Seja amoroso. Seja misericordioso. Não passe as pessoas na sua régua moral, porque ela sempre está desbalanceada. Seja gracioso com as pessoas. Se alguém te contar um pecado, sei que eu falei do gabinete pastoral ali, que a gente confronta. Mas se você for confrontativo e exortativo, faça isso em amor. Não esmague a cana quebrada. Se alguém vier com você falando das dificuldades, não faça aquele comentário maldoso que às vezes a gente faz só para nós, né? Para quem está perto da gente falar, mas a pessoa também é fresca. Tudo para a pessoa é dificuldade. A gente fala isso muitas vezes, né? Seja misericordioso. Seja gracioso. Entenda a dor da outra pessoa e a conforte com o Evangelho, com Jesus. Faça isso. Viva esse amor. Por fim, busque a glória de Deus em cada boa obra feita. Para de postar no Instagram a sua boa obra. Para de jogar holofotes para si. Não é sobre você. É sobre Jesus. Pare de achar que a medialização dos seus feitos tem algum efeito. Não tem. Pelo contrário, ela só demonstra um coração que ainda não entendeu o favor merecido. Sempre faça com que a boa obra fale de Jesus e não sobre você. Sobre a transformação que Ele promove e não sobre os seus esforços. Isso é o verdadeiro Evangelho. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, porque é somente pela graça. Se estamos aqui nessa noite, é pela graça. Se podemos fazer essa oração juntos, como teu povo, como igreja, é pela graça. A graça que é derramada em favor de nós, nos méritos e na obra perfeita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Mestre, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, que nos mostra o propósito da nossa vida, que é glorificar a Ti e viver alegremente no Senhor para sempre. Senhor, essa oração também para todos aqueles que ainda se encontram mortos e perdidos e que de alguma maneira escutarão essa mensagem ou por meio do Teu povo que replicará o Evangelho, falará do Evangelho. Oramos por parentes, oramos por amigos, familiares, oramos por conversão. Senhor, converta os corações ao Senhor. Nós não podemos fazer isso por nós. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Converta nossos amigos, parentes, primos, tios, tias, pai, mãe, filhos. Só o Senhor pode arrancar o coração de pedra e transplantar um coração vivo e novo. Nós cremos na Tua obra. Nós cremos que o Senhor o faz. Nós pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.